Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, que são as cortinas da tua morada, nos céus, uma noite estrelada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, que são as cortinas da tua morada, nos céus, numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo, intento a te adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame o seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao teu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Vamos adorar a Deus. Queremos convidar você para que juntos nós possamos celebrar o nome do Senhor, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder. Hoje, no domingo de Santa Ceia, domingo de celebrarmos a morte, ressurreição de Jesus Cristo, estamos aqui porque Ele vivo está. A Ele, portanto, toda a honra, toda a glória, a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. No Salmo 24, eu quero convidar você para acompanhar essa leitura do Salmo 24, onde diz assim: a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvemos ao Senhor, oremos neste momento, oração de louvor, de adoração, ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis. Senhor, nosso amado Pai,
Nós estamos felizes, Senhor, por estar aqui, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou, ó Deus, no reino do Filho do Seu amor. Ó Deus, onde nós temos redenção, onde nós temos remissão pelos nossos pecados. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos, ó Deus, porque toda a glória pertence a Ti e nós te damos, Senhor. Receba a nossa adoração. Ó Deus, nos envolva, nos traga o nosso coração, Senhor, para Ti, a nossa mente, Senhor, centrada em Ti. Que a Tua glória, Senhor, encha, ó Deus, as nossas vidas. Que a Tua glória encha cada casa, Senhor, neste momento, onde está o Teu povo reunido para Te adorar, Senhor. Que a Tua glória, Senhor, encha toda a terra, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque Tu és o único. Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em nós, possa bendizer o Seu santo nome, ó Pai. Louvamos o Teu santo nome neste momento, Senhor, porque sabemos que fomos criados para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar o cântico de número 62. Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos cantar ao Senhor. Vamos fazer desse cântico um cântico novo. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus renove no nosso coração esse cântico como um cântico novo, sempre de adoração ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação, anunciai entre as nações a Sua glória, dentre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação, anunciai entre as nações a Sua glória, dentre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Senhor, nesse momento nós
oramos a Ti, Senhor, reconhecendo, Senhor, que pecamos contra Ti, Senhor. E nós queremos estar seguros, ó Deus, que o Senhor, que nós estamos sempre tratando, Deus, do pecado e não estamos permitindo que esse pecado domine o nosso coração, que esse pecado, Deus, encontre guarida no nosso coração. Por isso eu oro, Senhor, como o salmista orou, pedindo, Senhor, sonda-me, me conheces, quebranta o nosso coração, Senhor, e cada vez mais, Senhor, lance luz sobre a nossa vida, de maneira que nenhum pecado fique encoberto, Senhor, mas que tudo seja tratado, Senhor, tudo seja confessado. Ó Deus, oramos te pedindo que o Senhor mude, Senhor, essa condição muitas vezes de conformismo com o pecado, de indiferença, Senhor, com o próximo, com o sofrimento alheio. Ó Deus, e com tantas coisas que parecem ser comuns, ó Deus, mas que no fundo não tem nada a ver, Senhor, com os valores do Teu reino. Eu peço perdão, eu peço que nos limpe, eu peço que nos purifique, ao mesmo tempo que estou certo que o Teu sangue é suficiente. Nós cremos na suficiência do Senhor Jesus para nós e que não precisamos de mais nada, senão, Senhor, da Tua graça, do Teu perdão. E é por isso que pela fé nós cremos em Ti e pela fé nós vivemos, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Ó Deus, então, vem gerar, Senhor, esse sentimento, Deus, que nós precisamos ter, que é o sentimento de arrependimento, que é o sentimento de não estarmos conformados, mas ao mesmo tempo, Senhor, o sentimento, ó Deus, que invade os nossos corações, de uma certeza de que ao confessarmos, ao nos apresentarmos diante do Senhor, o Senhor nos purifica, o Senhor nos transforma e o Senhor continuará, Senhor, a moldar isso, porque o Senhor já nos selou com Teu Espírito Santo. Ó Deus, e o Espírito Santo, Senhor, nos ajuda nesta tarefa, nos ajudará, está nos ajudando nessa tarefa de santificação, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mas também nos fazendo parecer cada vez mais com Jesus. Eu te agradeço por isso, Senhor. E te agradeço já pelo Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Por isso nós vamos cantar ao Senhor, irmãos, Redenção. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar e sem culpa então me tornou. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou e sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar e sem culpa eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou e sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder,
poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, graça e paz nos revelou. Vamos fazer a leitura, queridos, do Novo Testamento em Romanos, capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Antes de ouvirmos a mensagem da parte de Deus, vamos preparar o nosso coração com esse cântico que diz: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Que você possa fazer essa oração nesse momento, que você possa entender que você é o templo do Espírito Santo de Deus, e você possa dizer: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Esperança viva
presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. E tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, queremos ser inundados por tua glória, Senhor. Enche-nos com tua glória, Senhor. Enche-nos com teu Espírito. Enche-nos com a tua presença, Senhor. Vem, Santo Espírito de Deus. Enche-nos com tua glória. Enche-nos com tua glória, Deus. Carecemos da tua glória, Senhor. Carecemos da tua presença. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. A tua voz, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que será ministrada aos nossos corações nesse momento. A tua palavra traz vida, Senhor, traz a existência aquilo que não é, porque pela tua palavra todas as coisas vieram a existir, Senhor. E em nome de Jesus, pela tua palavra, nós queremos trazer, Senhor, existência, ó Deus, na vida dos nossos irmãos,
das bênçãos, das vitórias, ó Deus, que o teu povo precisa, Senhor, neste momento, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é vida, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, ó Deus, possa inundar, Senhor, os nossos corações nesse momento, Senhor. Ó Deus, que a tua glória, Senhor, inunde as nossas vidas por causa da tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente no teu coração. Que maravilha poder falar com você mais uma vez, estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia no texto de Eclesiastes 3. É um texto muito conhecido. Eu sempre considero que esse texto ele é escrito como se fosse um poema e é muito oportuno para as nossas vidas. Eclesiastes 3, nós vamos ler do 1 ao 8. Mesmo que você tenha a sua Bíblia em uma outra versão, mas a essência é a mesma, né? Nós faremos esta leitura. Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz assim, acompanhe por favor na sua Bíblia. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Vamos orar? Deus, maravilhoso é o teu nome. Louvado seja o Senhor pela tua palavra. Engrandecido seja o Senhor pela tua santidade, pela tua perfeição. Nesse momento, Senhor, nós queremos nos debruçar sobre a tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente de maneira que possamos estar, ó Senhor, atentos à voz do teu Espírito. Retira de nós, ó Pai querido, toda ansiedade, toda preocupação. Retira de nós todo pensamento que não venha de ti. E vai assim, ó Deus amado, trabalhando no nosso ser, enchendo a nossa alma. Que essa palavra, ela venha dar força ao nosso coração e à nossa vida. Que essa palavra venha atender aos anseios do nosso ser. Que a tua palavra revelada possa, assim, achar lugar todo especial em cada coração que a ouve neste momento. Pai amado, nós te glorificamos pelo teu amor, pela tua graça real nas nossas vidas e pedimos que o teu Espírito Santo nos ensine a unção e o mover da tua palavra nas nossas vidas. Nos ensina a te obedecer e a pôr em prática, ó Deus, tudo aquilo que vamos aprender da tua palavra. Muito obrigada por tudo. Te louvamos no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, esse texto, como eu disse no início, é um texto maravilhoso, um texto rico. E eu quero fazer uma breve reflexão com você. E que você fique bem atento, bem atenta para esta reflexão. Que a tua família seja edificada também com esta mensagem breve, mas que muito oportuna para o nosso momento. Na mitologia grega existia 2 tempos. E eles criaram esses termos para esses 2 tempos para explicar como aconteciam-se as coisas, né? E os termos que a mitologia grega criou para se relacionar ao tempo se chama Cronos e Kairos. Acreditava-se na época, né, dos gregos que o Cronos era o deus do tempo, por isso nós temos hoje cronologia, cronômetro, né, que vem da derivação da palavra Cronos, e eles intitularam como um deus, o deus do tempo. E este tempo pode ser medido por horas, minutos, dias, semanas, meses e anos. Então toda vez que
o grego pensava na questão dos anos que vai passando, nos dias, nas semanas. Eles intitulavam este tempo como o tempo Cronos, que era dominado pelo deus Cronos. No entanto, Kairos era para eles o deus do tempo que não se podia ser cronometrado. Quando se aconteciam eventualidades que fugiam da esfera humana, né, fugiam da esfera do relógio, das horas, né, quando se fugia ao marco do dia com as suas surpresas eventuais do dia a dia, dos anos, os gregos intitulavam que era o tempo Kairos, era o deus Kairos, o deus que não podia ser cronometrado, que ele fazia como lhe apraz, né? Ele tirava as coisas do lugar, mudava-se as épocas sem seguir um cronograma de relógio, de anos, de meses, de calendário. Então, os gregos colocavam esses dois termos, usando esses dois nomes precisos para definir que eram deuses do tempo. Nossa rotina diária, ela é marcada por esses dois tempos. Para os gregos eram deuses, né? Nós podemos dizer para a nossa ótica, nosso óculos do nosso tempo, da nossa cultura, nós podemos dizer que são dois tempos diferenciados. Ora, vivemos o tempo Cronos, que é o tempo que é cheio de burocracia, controlado por agendas, né? Metas a serem alcançadas, outras vezes pelo tempo Kairos. Ora, estamos no tempo Cronos, onde temos que correr desenfreado para cumprir uma meta, para cumprir os calendários, as agendas, os meses, os horários. Ora, nós estamos no tempo Kairos, que na verdade nos encontra. Parece assim que é ele que marca o encontro conosco, o tempo Kairos, porque ele muda as nossas atividades, ele muda os lugares, ele muda os projetos da vida, sem marcar uma hora exata. O texto que nós lemos, o texto de Eclesiastes, foi escrito pelo rei Salomão, aquele que pediu sabedoria ao Senhor, e ele descreve de modo preciso esses dois tempos. E eu quero pensar com você que Deus é o Senhor do tempo. Pense você que os gregos ficavam com muitas dúvidas a respeito do tempo. Criou-se então, na mitologia, nome para o tempo, chamando de Cronos, de Kairos, mas nossa afirmativa é que Deus é o Senhor do tempo. E olhando para o texto que nós lemos, que fala também sobre tempo, nós podemos pensar 3 verdades desse texto. A primeira dela é que Deus é o Kairos. Deus é este Kairos que a mitologia grega tanto ficava com dúvida, por este tempo que não pode ser cronometrado dentro de um relógio, nem dentro de uma página de um calendário. E a gente olhando para o texto, nós podemos dizer que Deus é o Kairos, ou seja, Deus não está preso a hora, dias e anos. Você já pensou que Deus é atemporal? A filosofia, né, casada com a teologia, gosta de usar esses termos. Deus é um Deus atemporal. Ele não está preso a uma esfera de momentos. Há texto bíblico que diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? O salmista registrou isso muito bem. Porque Deus é um Deus atemporal. Ele não está preso ao nosso tempo cronológico, a este Cronos, que é vivido pela mitologia grega e que é visto no nosso dia a dia. No Salmo 139, ele vai dizer, em forma de poema, o salmista vai começar a pensar como é que ele poderia fugir de Deus. E ele começa a montar um cenário, dizendo que se ele fosse para debaixo da cama, o Senhor estaria lá. Se ele subisse aos céus, no lugar mais alto possível, Deus também estaria ali. Se ele descesse a cova mais profunda para se esconder, lá também o Senhor estava. O salmista começa a olhar para Deus e vê essa visão de um Deus que é atemporal. Um Deus que não pode ser medido pela altura nem profundidade, porque foge à nossa compreensão humana a profundidade e o tamanho desse Deus. E o salmista, no Salmo 139, ele intitula
usando 3 termos, 3 atributos, dizendo que Deus ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, dizendo que Deus é onisciente, que Ele sabe, né? Antes todas as coisas, antes mesmo de acontecer, o Senhor não é pego de surpresa, não. Ele já conhece os fatos já prontos para acontecer. E o Senhor também é um Deus onipotente, ou seja, não é algum poderzinho que está na mão do Senhor. Todo poder está na mão do nosso Deus. Você pode pensar que você está diante de um Deus muito, muito grande. Talvez você ainda não tenha tido essa experiência de viver com este Deus que é o Deus Kairos, o Deus que não pode ser medido, o Deus que transcende todas as coisas. Talvez você ficou como salmista também, tentando se esconder, procurando para onde ir. Mas a palavra que nós temos, principalmente lendo Eclesiastes aqui, é que Deus, Ele é o Senhor do tempo. O Senhor está em todas as esferas da nossa vida. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que não existe nada na tua vida que seja surpresa para Deus. Pode ser surpresa para você, mas para Deus não há. Não existe nada na nossa vida que Deus não possa sondar, que Ele não possa ver e que Ele não possa transformar. Porque este Deus é um Deus grande. E a gente olha a nossa volta e podemos nos perguntar, como o salmista perguntou, quem mais possui esses atributos de poder, de onisciência, de saber de todas as coisas, né? De estar em todos os lugares? Somente Deus. O ser humano até pode tentar criar métodos e estratégias para estar em todos os lugares, não é verdade? Hoje nós temos uma tecnologia avançada que nós podemos atingir diversos lugares. Mas ainda com essa tecnologia avançada, nós ainda não conseguimos estar em todos os lugares, não remotos ao mesmo tempo, por incrível que pareça. Porque nós somos limitados. As nossas ferramentas também para o dia a dia são limitadas. Mas o nosso Deus é o Deus poderoso. O nosso Deus é o Deus que os gregos procuravam através do tempo que eles não sabiam explicar, o tempo que eles não podiam conter. Eles podiam até saber que hoje é amanhã, hoje é meio-dia, hoje é à tarde, hoje é à noite. Eles podiam presenciar os fenômenos na natureza, mas eles não poderiam paralisar. E era essa dúvida que ficava na mente dos gregos: o que domina o universo de maneira que nós não podemos pegar este tempo e parar na palma das nossas mãos? Este Deus é o Deus Kairos, é o nosso Deus. O Deus que domina todas as coisas. O Deus que te vê aí onde você está com a tua família. O Deus que tem todo o poder nas mãos para mudar e fazer de acordo com o que Ele quer. Mas o texto é preciso, afirmando que Deus é o Kairos, mas também mostra uma outra verdade para o nosso coração. E a segunda verdade que nós vemos no Eclesiastes 3, escrito pelo rei Salomão, é que o ser humano, na verdade, ele é escravo do Cronos, do Deus Cronos que a mitologia tanto falava. Em Mateus 6,27, existe uma pergunta do próprio Cristo, dizendo: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Olha que pergunta linda do Senhor Jesus. Qual de nós podemos acrescentar algum tempo à jornada da nossa vida? Por mais que andemos ansiosos, nos preocupemos, qual de nós podemos acrescentar um tempo a mais? Ou seja, qual de nós podemos prolongar o tempo das nossas vidas? Qual de nós temos o poder para decidir sobre eventos que vão acontecer daqui 2 segundos, 10 minutos, daqui um dia, uma semana, daqui um ano? Qual de nós temos esse poder? É o questionamento de Jesus dentro da nossa fragilidade humana. Nós vivemos projetando, trabalhamos muito para garantir a segurança e estabilidade da nossa família. Corremos para cumprir metas e agendas já programadas. Temos que estudar muito para alcançar melhores oportunidades e posição social. É o tempo Cronos
que nos escraviza. A gente olha à nossa volta, olha para a nossa caminhada do dia a dia e a gente percebe um corre-corre, uma preocupação, pessoas ansiosas, pessoas preocupadas com amanhã, pessoas preocupadas com o trabalho, pessoas correndo de um lado para outro. Existe um tempo a ser cumprido, mas na verdade a gente olha e parece que o tempo ainda ficou pequeno. Esse tempo cronos, de 24 horas, parece que ficou pequeno para se cumprir o dia a dia, as tarefas diárias que nós temos que fazer. Mas de um modo superficial, parece que temos o controle do tempo e de todas as coisas, né? Nesta maratona desenfreada, ficamos cheios de bens, cheios de conhecimentos, mas na verdade vazios de Deus. Parece que nós temos o tempo nas nossas mãos quando nós olhamos para o tempo cronos. Parece que nós podemos controlar os eventos e os projetos da nossa vida quando nós nos debruçamos em correr demais nas nossas atividades. O apóstolo Paulo, olhando para este cenário humano também, onde parece que o ser humano ele tenta ter esses atributos do Deus que domina os tempos, ele diz que a nossa vida é como vapor. Ora nós estamos aqui, ora nós passamos como vapor. Hoje está aqui, mas logo desaparece. Querido, nós não podemos prever o amanhã. Não podemos prever os acontecimentos que virão. Não podemos prever quais serão as soluções dos problemas. Mesmo que a gente corra muito, mesmo que a gente trabalhe muito para manter a família, mesmo que a gente viva ansioso, preocupado, nós não podemos parar o tempo. Na verdade, nós não somos senhores do tempo. Nós somos escravos desse tempo cronos que tenta nos sufocar, que na verdade tem nos sufocado, tem nos aprisionado, tem nos oprimido. Quantas pessoas hoje sofrem com um quadro de depressão, síndrome do pânico? Quantas pessoas precisam fazer análises, né, médicas, estão aprisionadas em remédios, estão sofrendo por N problemas da saúde, muitas vezes porque estão sobrecarregadas de muito trabalho, de muitas preocupações, de muitos dilemas da vida, lutando contra esse tempo cronos que é 24 horas, lutando contra o correr do relógio, buscando encher os seus celeiros, né? Buscando um reconhecimento social, uma posição social, e para isso precisa correr muito, precisa trabalhar muito. E nessa corrida desenfreada, nós vamos ficando cheios das coisas e vazios do tempo kairos, vazios de Deus. A outra verdade que nós vemos no texto, além de olharmos para o texto e sabermos que Deus é kairos, Deus é esse tempo que não pode ser medido, Deus está no tempo que não pode ser medido por nós, compreendido por nós. Além de olharmos para o cronos e ver como somos escravos da nossa secularização, do relógio que nos aprisiona, do corre-corre da vida, nós olhamos para o texto e vemos mais uma verdade, que é o desafio de buscarmos o equilíbrio. É isso que o texto de Eclesiastes, Salomão, sentado ali escrevendo seus poemas, começa a pensar no tempo, e ele descobre que há um desafio, que é o equilíbrio. Já que nós vivemos no tempo cronometrado, que é o cronos, que não podemos assim fugir dele, que é o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, temos que trabalhar, temos que projetar, mas aí precisamos também nos encher do kairos, do tempo de Deus. E aí, olhando para o texto, a gente vê que a gente precisa, na verdade, ter equilíbrio. O tempo cronos e kairos estarão sempre diante de mim e de você. Claro que é importante estudar, é importante trabalhar, é importante ter projetos e sonhos, sim, é importante. Mas o que devemos sempre ter em mente é que não podemos viver somente para estas coisas. Temos que projetar, temos que manter a nossa família em segurança, alicerçada com o alimento, com a provisão. Temos que
projetar sonhos, metas, alcançar metas. Sim, temos. É na criação dos filhos, é no abastecimento das coisas dentro de casa, é a luta pela saúde, né? Temos que manter a nossa saúde, e isso nós precisamos buscar esse equilíbrio sempre. Claro, precisamos, mas nós não podemos esquecer que temos que nos encher também do tempo de Deus. Podemos ter tempo para todas as coisas, sim, mas temos que ter tempo também para Deus. Lucas 12, 19 e 20, você pode conferir depois na sua Bíblia. Diz assim: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aqui é um diálogo de um homem que estava no tempo Cronos, que estava escravo deste tempo Cronos. Ele correu muito, ele trabalhou muito, ele encheu os celeiros, ele ficou rico, ele tinha muitas posses. E em determinado momento da vida ele senta, olha, conversa com a sua própria alma e diz: descansa agora, você está muito cansada, alma, você já correu muito. Come, tem muita coisa para desfrutar do que você conquistou. Bebe e folga de tudo que você tem. Olha ao redor, a alma, e vê quanta coisa você conquistou na correria, trabalhando, se esforçando. Mas ele escuta Deus falar com ele. E Deus é enfático na sua pergunta. Ele pergunta para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aqui nós estamos diante de um texto que está correlato com o texto de Eclesiastes, que nos diz que nós precisamos buscar o equilíbrio. Esse homem talvez viveu toda a sua vida pensando nos seus projetos terrenos, no corre-corre daqui e do agora. E quando o momento chegou do tempo Kairos, aquele evento que a gente não prevê, um deles é a morte, foi perguntado para ele: hoje te pedirão tua alma. Pedir a alma aqui significa morrer. Você vai morrer, era isso que Deus estava dizendo. Chegou o momento. Todos nós temos um tempo de vida. Nós não sabemos qual é, mas Deus, que domina o tempo, Ele sabe. E aí Deus olha para este homem, conversa com ele e diz: hoje chegou o teu tempo, você vai morrer. E tudo que você fez, né? Para quem será? A gente pode até pensar: será que esse homem tinha filhos? Será que tinha esposa? Ou será que não deu tempo nem de manter a família porque ele estava muito ocupado pensando nos bens desta terra, no corre-corre das coisas que aqui ficam, e não teve tempo nem para dividir com o outro, com o próximo, com a família, com os filhos? Há uma pergunta: para quem será? Você lutou tanto, você correu tanto, e tudo vai ficar aí. O texto salta para a nossa realidade, um desafio para mim, para você que está nos ouvindo nesse momento. Talvez você está correndo como este homem também correu. Você está cansado, você está cansada. Você corre muito, você se preocupa muito. Talvez você já tenha até muito. Você pode parar hoje, pensar e olhar ao redor. Talvez você não olhou, mas você pode olhar para a casa que você tem, ou as casas, os bens, os móveis, né? Os recursos que você tem, financeiros e tantas outras coisas. Talvez você não tenha ainda nada disso, mas você está correndo desenfreado, buscando por isso, almejando essas coisas. Mas o texto de Eclesiastes nos chama para o equilíbrio. O rei Salomão faz um panorama da vida e percebe que somos frágeis, que os nossos projetos são falíveis, não temos o controle do tempo em nossas mãos. O mundo foi surpreendido por um vírus letal. O coronavírus, de repente, tudo mudou, né? O mundo parou, as grandes potências mundiais não podem se firmar em suas riquezas agora. A ciência não tem resposta, não tem nem a cura para o problema. Toda esta reviravolta serve para nos ensinar
que os nossos olhos precisam estar voltados também para o Kairós de Deus, para o próprio Deus. Quando estamos conectados com Deus, preenchemos o vazio que existe na alma e passamos de egoístas para altruístas. Queridos, o tempo Cronos, ele nos escraviza de maneira que nos deixa desumanos, nos deixa vazios de Deus, sem tempo para Deus, a verdade é essa. Nos rouba o tempo que é do Senhor. A gente se enche de tantas coisas e a gente se esquece de Deus. Nós precisamos voltar ao equilíbrio. Agora a vida está mais tranquila, né? Ora a vida está mais tranquila, ora ela está muito turbulenta. Quando estas chegam, se estivermos firmados em Deus, passaremos por elas com a real convicção de que Deus está conosco em todo o tempo. Nossa fé será firmada e seremos melhores humanos, vivendo e valorizando não ter, mas o ser. Este evento de pandemia proporcionou para cada um de nós pensarmos no tempo. E por isso eu escrevi essa reflexão, pensando na nossa limitação. Como nós não temos o controle do tempo e só Deus controla todas as coisas. O mundo parou, as pessoas estavam correndo muito e hoje há um isolamento social, estão todas confinadas em casa. As lojas fecharam, indústrias baixaram suas portas. Por um momento, há silêncio, né? O silêncio parou sobre o mundo. Existe o questionamento que ainda não foi respondido. Onde está a cura para a pandemia? E hoje os cientistas não podem nos responder. As potências mundiais hoje recorrem aos seus recursos financeiros, que já estão se esgotando e também não tem assim resposta para isso. É o dilema do Kairós. É o Deus que controla os tempos e tempos, mostrando para a raça humana, mostrando para o mundo que Ele é que controla todas as coisas. Não adianta, queridos, nós vivermos preocupados e ansiosos e desesperados. Podemos projetar, mas o nosso projeto deve estar aos pés do Senhor. Podemos estar preocupados, trabalhando, mas devemos deixar as nossas ansiedades e preocupações aos pés do Senhor Deus. Podemos fazer tudo, mas sabendo que tudo que façamos deve ser de acordo à vontade de Deus, no tempo de Deus. Sabemos que podemos projetar hoje, como diz o texto. Nós lançamos os projetos, mas a confirmação vem do Senhor. Quantos projetos nós fazemos que ficamos pelo caminho com os nossos projetos? Quantos projetos estão pelo caminho hoje? Quantos sonhos foram paralisados por conta de uma pandemia geral? É o alerta, queridos, de Deus. É o alerta do grande Deus para nosso coração, para a nossa realidade, para a nossa vida. O Cronos nos escravizou. Já não sabemos mais o que era parar e contemplar a natureza e a criação. Perdemos a capacidade de estar em família. A falta de amor e de misericórdia havia deixado nossos corações frios, né? Apáticos. Mas quer uma boa notícia? Mas o Kairós de Deus nos trouxe de volta. Glória a Deus, aleluia. O Kairós de Deus nos trouxe de volta. O próprio Deus nos deu nova oportunidade de recomeçarmos, de estarmos mais próximos de Deus e do outro e da família. Talvez você não fez essa ótica, esse olhar, essa leitura. Durante este momento de crise que estamos passando, faça agora esta leitura. Olhe para o texto de Eclesiastes. Olhe para o Deus que tem todo o tempo na sua mão e veja. Deus está nos dando oportunidade através dessa crise de recomeçarmos uma caminhada com Ele. Glória a Deus. De voltarmos à essência de estar perto com o Senhor. De voltarmos a ter amor. De voltarmos a ter misericórdia. De olharmos para o outro com um olhar de amor. De investirmos tempo na família, no casamento, com os filhos. De investirmos tempo, queridos, com nós mesmos. Quantas pessoas com problemas de insônia, porque vivem uma vida desenfreada trabalhando 24 horas sem parar.
O Kairos de Deus, o tempo de Deus, é o Deus soberano nos dando a oportunidade de voltarmos para nós mesmos. E de ter tempo para nós, para a nossa contemplação para com Deus. Para olhar para dentro de nós mesmos e colocarmos em ordem o mundo interior que estava fora de ordem. Deus é o Senhor do tempo. Viva, projete, sonhe. Mas não te esqueça. Invista no tempo, no reino de Deus. Invista na comunhão com Cristo. Ore, leia a palavra, medite, tenha comunhão com Ele. Tudo isso vai terminar. Tudo isso vai passar. A pandemia vai passar. As pessoas vão sobreviver aos lutos. E o desafio que fica para nós é olhar e saber que Deus é o Kairos. Deus está controlando todo o tempo. É olhar para a nossa realidade e ver que vivíamos muito tempo escravos de nós mesmos, das nossas ganâncias e prepotências, mas que agora o tempo de Deus nos dá a oportunidade de viver uma vida de equilíbrio. Que possamos passar por esta crise mundial e sairmos delas melhores do que entramos. Que possamos passar por esta crise crendo que novos tempos virão. E que o tempo de Deus que Ele promete para nós é um tempo de eternidade, não aqui ou agora, mas o tempo que virá, quando Jesus voltar para restaurar todas as coisas. Mas você pode começar hoje. Eu posso começar hoje a viver o tempo de Deus, a viver o melhor de Deus ainda aqui nessa terra. A manter a comunhão, a devocional e a conexão com esse Deus que pode todas as coisas. Meu amado, eu desejo do fundo do meu coração que eu e você, nós possamos viver não no tempo Cronos, presos 24 horas nele. Não podemos fugir dele, mas que ele não seja o nosso Senhor. Que o Kairos é que domine o nosso coração, que o tempo de Deus seja prioridade para as nossas vidas e que este Deus, que é um Deus grande, maravilhoso, Ele possa transformar as nossas famílias e ocupar o nosso coração. Senhor Deus, abençoa-nos, ó Pai, através desta palavra maravilhosa. Senhor Deus, que possamos, a partir deste novo momento, buscar esse equilíbrio para a nossa caminhada de fé, projetando, trabalhando, mas sabendo que devemos ter tempo para o Senhor. É verdade que vivíamos uma vida de corre-corre e estávamos, ó Deus, longe da comunhão contigo, esquecendo da comunhão com a família, vivendo uma vida só de ganância, de prepotência. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de mudarmos a caminhada da nossa vida. Por isso, ó Pai, que mesmo diante dessa crise, o Senhor possa transformar o nosso coração, a nossa mente e o nosso momento. Nós queremos que o Senhor é o Deus do tempo, o Senhor está no controle dessa situação e nós acreditamos que o Senhor vai trazer solução para este problema atual. Não é no nosso tempo, mas é no teu tempo. Nós cremos, Senhor, que tudo vai voltar ao normal, voltaremos às nossas vidas, aos nossos trabalhos, aos nossos projetos, mas voltaremos com uma convicção de que precisamos estar 24 horas contigo, que precisamos estar conectados com o Senhor, que precisamos nos encher de Ti e espalhar este amor que vem de Deus para aqueles que vivem sem esperança. Pai, a minha oração é que esta palavra traga renovo para cada família nesta hora e que aquele que vive ou vivia cansado, sobrecarregado, possa descansar no Deus que resolve todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Nós te louvamos em nome de Jesus. Beijo grande no teu coração, querido, e eu desejo que você e sua família seja totalmente envolvido pela presença do Espírito Santo. Que a graça e a consolação do nosso Deus, o amor eterno de Deus Pai, seja derramado sobre o teu coração e o coração da tua família. E creia. Fique firme, não tenha medo. O Senhor é o Deus do tempo. Ele está no controle de todas as coisas. Fique com Deus e a paz do Senhor.
pastor, uma só fé em um só Salvador, em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, ser tu louvado, bendito Jesus, ser tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Que bom, irmãos, que estamos aqui para esse momento tão especial da ceia do Senhor, onde nós partilhamos, do pão e do vinho, corpo de Jesus, sangue de Jesus partilhado conosco, derramado em nosso favor, fazendo parte desta herança bendita, desses privilégios espirituais que temos, e o Senhor nos convida a nos alimentarmos. E a mesa do Senhor é a mesa de um só povo, de um só rebanho, de um só pastor, como nós cantamos. Isso deve nos levar, irmãos, a refletir que, a despeito de todos os desafios que nós temos enquanto igreja, como família, como indivíduos, como igreja local, diante das pessoas que precisamos ajudar, o Senhor nos chama para nos unir. Se estivermos unidos em Cristo, certamente nós venceremos. Então eu sei que esse momento é um momento que nós pensamos apenas nas dificuldades, no problema da pandemia, o que a pandemia trouxe, mas se nós estivermos unidos, nós podemos sim vencer. Se estivermos unidos em Cristo, Ele já nos garante que nós já somos mais do que vencedores. Então eu sei que temos muitos desafios, temos muitas coisas, muitas metas, muitos objetivos, muitas pessoas a ajudar, mas é melhor que estejamos unidos em Cristo, porque foi assim que Ele nos ensinou, foi assim que Paulo, ao escrever aos Coríntios, quando se refere à ceia, fala sobre unidade, discernir o corpo. Não é apenas ter um discernimento racional, ou seja, talvez querendo até justificar a ausência da criança na participação da Santa Ceia. Não, mas quando ele falou de
Quando ele estava se referindo a essa consciência, ele estava se referindo a essa consciência de corpo. E essa consciência de corpo até uma criança pode ter. Esse sentimento de família, de se fazer parte de uma família. Como as nossas crianças, elas se sentem, né, parte da nossa família. Então, esse sentimento que eu quero que nós possamos nos alimentar. Não estarmos divididos aqui por partidos, como a igreja de Coríntios estava. Uns diziam era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas. Não, mas nós somos de Cristo, queremos viver essa fé em Cristo, unidos, e vamos vencer essas dificuldades de maneira unida. Então, meu convite é para que essa ceia seja, de fato, a ceia da unidade. E a gente não olhe apenas para os desafios que temos à frente e possamos buscar apenas os nossos interesses, as nossas opiniões, ou fazermos a nossa vontade, mas entendemos que nessa hora precisamos nos unir. E se estivermos unidos, seremos mais fortes. Superaremos as nossas dificuldades. Vamos orar agradecendo o pão e o vinho. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos pela graça que o Senhor nos dá de podermos nos alimentar espiritualmente. E de fato o Senhor está aqui no nosso meio, porque a ceia do Senhor para nós representa presença espiritual de Cristo Jesus em nós, no nosso meio, conosco. E o Senhor assim nos ensinou que fizéssemos quando nos reunirmos em Teu nome, nos lembrarmos, rememorarmos, ó Deus, o gesto do partir o pão como um ato de entrega, Senhor, do seu corpo que seria moído, do sangue derramado, do sangue que nos purifica o pecado. Ó Deus, e do gesto de recebermos, estendermos a mão para recebermos o pão e bebermos o cálice como sinal de que a graça vem ao nosso encontro e de que agora nós temos o Teu Santo Espírito que, ó Deus, imputa a nós todas essas bênçãos conquistadas pelo Senhor. E a certeza que no futuro nós estaremos com o Senhor, ó Deus, nos alimentando à mesa do Senhor. Ó Deus, onde tudo será pleno. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por essa promessa. Eu te agradeço porque o Senhor aquece os nossos corações neste dia. Eu oro para que o Senhor aqueça o coração dos meus irmãos. Visite os meus irmãos. Alcance cada família. Alcance a tua igreja. Nos faça um, Senhor. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé. Porque fomos batizados num único Espírito, fomos batizados em nome de um único Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, ele estava junto com os seus discípulos, ele ensinou aos seus discípulos que todas as vezes que eles se reunissem, eles partissem o pão, eles rememorassem esse feito como um gesto de fortalecimento, né? Sempre de uma alimentação dessa ideia, desses valores, dos valores do reino de Deus que está dentro de nós e que Ele prometeu que faria desse reino de Deus, talvez inicialmente como uma semente tão pequena, mas que depois se tornaria num grande ramo, onde se aninharia aves, né, todas as espécies de ave, e o Senhor estava se referindo ao reino de Deus, o reino de Deus que está dentro de nós e que deve crescer, que deve expandir e que deve alcançar, né, a humanidade. E então ele agradeceu, partiu o pão, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, fazer isso em memória de mim. Após haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da minha aliança, da nova aliança. Todas as vezes que beberdes desse cálice, fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a minha morte, até que eu venha, disse o Senhor Jesus. Essa é a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, todos são convidados. A mesa, né, da graça, a mesa do perdão, a mesa da reconciliação, a mesa da vitória, a mesa do Cordeiro. Né, que Deus nos abençoe e você possa comer do pão e beber do cálice com a sua família. Da glória.
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo seu poder, voltará, sim, Jesus voltará, voltará. Oremos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes, o conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para sempre. Que bênção podermos estar juntos mais uma vez. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos a Deus por sua vida, por sua família e oramos para que Deus conduza a sua vida em paz. Que o Senhor nos veja, nos guarde e nos dê a sua paz, em nome de Jesus.